Saiba que se você está assistindo esse vídeo, isso daqui é resultado de muito esforço. Muito esforço. Essa é a quarta vez que a gente tenta gravar esse vídeo. Duas a gente parou por causa da chuva, uma não gravou e a gente vai tentar mais uma vez. Assim, a vontade de ter desistido é enorme, mas a gente não ia fazer isso com vocês. A gente vai entregar esse conteúdo. Vocês vão conhecer essa cidade aqui com a gente, por bem ou por mal, nem que seja debaixo da chuva. A gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. A esperança é a única que morre, então vamos continuar. É a única que morre? É a última, eu falei a única. Eu não vou nem cortar, a gente vai continuar a partir daqui. Fala galera, como vocês estão? Eu sou o Matias. Eu sou a Bruna. Nós somos do canal Sem Fronteiras, Nômades e Viajantes. A gente viaja o mundo por aí, registra tudo para vocês. Hoje estamos aqui em Tirana, na Albânia. Estamos acabando a nossa temporada nos Balcãs e talvez na Europa. Ainda tem mais alguma coisinha pra gente fazer, mas tá acabando. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever e ativar as notificações para não perder todo o conteúdo que vem aí pela frente. E como a gente já mostrou antes, a gente tentou gravar isso daqui uma porção de vezes já. A gente começou na praça principal, depois a gente foi para a pirâmide, agora a gente tá no meio da cidade e a gente vai daqui, a gente vai continuar daqui, simplesmente daqui. E vamos lá, a gente vai mostrar essa cidade muito louca, cheia de contraste aqui para vocês. Uma das coisas que é muito difícil de se fazer é atravessar uma rua. O trânsito aqui nessa cidade é muito caótico. A gente vai mostrar a questão do trânsito em outro vídeo, porque esse daqui é o de primeiras impressões, e primeiras impressões reais, tá? Que a gente já tá aqui em Tirana fazem 2 dias, porém uma chuva torrencial. Eu me senti na América Latina, assim, fazia tanto tempo que eu não via uma chuva tão forte dessa, e não dava para sair. O máximo foi mercado e também manicure. Fui fazer as unhas, não recomendo o lugar que eu fui, não lembro o nome, mas o preço muito bom, 10 euros, de todos os países que a gente já passou foi o mais barato, mas acho que foi a pior que eu já fui. Ela só tirou o esmalte antigo, praticamente não lixou, não mexeu na cutícula, só passou ali rapidinho o novo esmalte, sem base, sem nada. Foi literalmente 17 minutos. Ela fez a minha unha. Quando eu fazia a minha própria unha, eu fazia melhor. Mas foi o máximo que a gente conheceu por enquanto de Tirana. Supermercado e a manicure. E o supermercado ainda, gente, supermercado de bairro, muito pequenininho, nem valia a pena filmar. Muito louco por enquanto, porque a gente ainda não conseguiu achar frutaria dentro dos mercados, né? A parte de frutas e legumes, a gente foi em 2 supermercados ali no nosso bairro, mas são supermercados de rede. Eles não eram grandes, mas supermercados de rede. E os 2 mercados não tem parte de frutas e verduras. E parando para pensar, lá em Durrës, a gente também não viu frutas e verduras em nenhum supermercado. É verdade. Né? E aí a gente reparou, a gente até comentou no vídeo de Durrës que a gente tinha visto muita barraquinha de fruta nas ruas. Então, meio que o que a gente conseguiu entender é que os supermercados não vendem frutas e legumes. Isso é tudo vendido fora, nas frutarias. A gente vai explorar isso um pouco mais à frente, mas muito louco, né? Deixa aqui nos comentários se você já viu alguma coisa semelhante, se na sua cidade é assim, porque eu juro, pra mim é novidade. Eu nunca tinha visto isso. Senhor Jack, a gente vai conseguir gravar esse vídeo? Diz pra mim. Esse daqui é um bar bem chique. Parece que a especialidade deles é o whisky, tanto o nome, Whisky Boutique Hotel. E olha como o trânsito é caótico aqui. Meu Deus! Eu espero ter conseguido registrar que esse carro da Vodafone quase atropelou essa mulher de preto. Eu espero ter conseguido registrar isso.
Faixa de pedestre, né? Aqui não serve para nada. As calçadas lá do centro são bem largas. A gente vai chegar lá no final do vídeo agora, porque agora é o ponto final. E lá é bem tranquilo de se andar. Agora aqui pro meio, as calçadas elas já são um pouquinho mais curtas, mas ainda assim, ok. O grande problema mesmo é para atravessar uma rua e começou a chover. Agora a gente está indo para o bar mais badalado aqui de Tirana e também um lugar muito icônico para a época do comunismo aqui no país e na cidade. Como a gente já disse no vídeo anterior, e a gente vai relembrar ao longo desse daqui, a Albânia foi um dos países que mais sofreu com o comunismo. Obviamente tudo começou ali depois da Segunda Guerra Mundial. O ditador Enver Hoxha, ele assumiu o país e o cara era completamente loucão, assim. Ele entrou numa noia de fechar o país de uma tal maneira que por muito tempo aqui a Albânia foi considerada como a Coreia do Norte da Europa, a segunda Coreia do Norte, com um regime tão fechado quanto. Ele cortou relações com todos os países, se fechou de uma tal maneira e a população, querendo ou não, sofre com isso até hoje. Por quê? Lá por volta da década de 90, quando todos os países começaram a se livrar do comunismo e tudo mais, a Albânia foi o último deles, conseguindo então a sua total independência e liberdade só em 1992. E esse bairro que a gente está indo agora, ele é muito importante porque ele era um bairro onde que só a elite, né, do governo, a elite do exército, dos militares que morava, podia vir. E hoje é o lugar mais caro daqui de Tirana, o lugar mais badalado, onde tem os melhores bares. E é um lugar que parece que tem uma noite bastante agitada. Parece que ali é o centro da vida noturna, parece que lá que acontece toda a badalação. O nome do bairro é Bloco, ou Bloco, não sei qual que é a pronúncia correta. Se for bloco, faz bastante sentido, né? Bloco. E é lá que estão os restaurantes mais caros, as lojas mais caras. Então, vamos ver como é que é, se é tão chique assim. Vamos ver. Olha só, algumas palmeiras aqui que estão me lembrando bastante do Res. Bonito aqui, né? Bonito. E se olhar assim... Sensação de que palmeira sempre traz um ar mais sofisticado para os lugares, né? Traz. Uma simples plantinha, de fato, traz um ar mais sofisticado, mais, sei lá, mais gostoso, não sei. Olha só, uma LC Waikiki, como sempre, né? E aquele contraste que a gente já mostrou em Durrës, olha só. Um prédio mais antigo, um prédio velho, ali idem, olha só. E aí aqui do lado, um prédiozão desse daqui, com as palmeiras. Olha, por enquanto isso daqui tá me parecendo só uma rua normal, assim. Nada de muito especial. Não, nada de muito especial. Talvez a gente ainda não esteja no coração do bairro. Vamos lá, vamos buscar esse tal bloco. O Google Maps tá muito louco. Cada vez mandando a gente pra um lugar. Na verdade, aqui na Albânia ele tá muito louco, né? Não funciona muito bem. Você coloca ali a sua rota, ele fica às vezes o tempo todo girando, aí você começa a andar, ele muda o caminho, ou ele te dá um caminho extremamente maior. Funciona muito mal o Google Maps, ou a gente tá com muito azar. Ah, meu amor, que a gente tá com muito azar, a gente tá. Mas como você disse, nós somos brasileiros e a esperança é a única que morre. Então, a gente continua. Vambora. O Google Maps tá mandando a gente entrar aqui. Então vamos.
Vamos lá. Vamos ver aonde a gente vai sair. Nossa, a gente vai ter que passar aqui, ó. Ah. A gente saiu daquele beco. Essa rua aqui não tem absolutamente nenhum bar. Eu não sei, olha o tamanho dessas rolhas, que legal. Bonito, né? Eu não sei como chegar lá. Eu não faço a menor ideia de como chegar nesse bloco. O Google Maps cada hora tá dando uma coisa, agora tá mandando virar aqui. Aqui tem algumas lojas. Um ou outro bar, mas nada que eu possa chamar de um negócio extremamente luxuoso ou, sei lá, Chique. chique, é. Absolutamente nada. Assim, lá pra região do nosso Airbnb, a gente viu muito mais cafés e restaurantes com mais cara de chique do que essa rua, por enquanto, né? Completamente. Um Porsche aqui, um Porsche parado aqui. Tem bastante gente com dinheiro aqui na Albânia. Eu acho isso, como sempre, vozes daqui, mas eu acho que tem muito investimento externo. Eu acho que muita gente de fora vem investir aqui na Albânia. Pelos preços daqui, talvez deva ser relativamente barato iniciar um negócio por aqui. Mas o que a gente pode ver com isso? A gente pode ver que a economia está crescendo, né? Que o país está se desenvolvendo. Ver alguns carros desses não é só um marco de luxo. Não, não é. Muito pelo contrário, a gente vê que tem pessoas que estão ganhando dinheiro e isso é bom. É bom ver que o país está se reerguendo, né? E muita joalheria, muita loja de grife. Então, se elas estão aqui é porque tem gente que compra, né? As pessoas têm dinheiro para gastar. Exato, e aqui ainda não é de fato um ponto turístico, né? Está virando. Então eu não acho que essas lojas sejam voltadas para turistas. Lá em Durrës a gente vê muita coisa que é voltada para turista, mas aqui em Tirana, pelo menos, não me parece. E olha só, essa daqui é a pequena casinha do ditador. Bem espelhada, dá pra ver que tem alguns móveis lá dentro. Mas não se tem informação, né? Se pessoas moram aí ou se vai virar um museu, alguma coisa. Não consegui descobrir, mas parece que tem alguma coisa, né? Porque tá super bem cuidada, dá pra ver móveis ainda, decoração. Falando um pouquinho mais do Rodion, que o bichinho era piradão, o que acontece? Lá depois da Segunda Guerra Mundial, então, ele assumiu e transformou a Albânia em um país completamente fechado. Mas naquele momento, ele tinha apoio da União Soviética, ele tinha acordos maravilhosos com a China. A Iugoslávia estava de olho na Albânia, em transformar a Albânia em um estado satélite. Mas aí o que aconteceu? Ele começou a perceber que o Tito, né, o ditador que comandava a Iugoslávia, estava muito de olho na Albânia, e lá foi ele e quebrou relações então com a Iugoslávia. Depois ele ficou com medo da União Soviética, quebrou relações lá com a Rússia e a União Soviética. Aí também fechou relações com a China. E o que isso acarretou? Acarretou em um país onde a pobreza ela foi crescendo, 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 porque um país que não tem ajuda de ninguém dificilmente consegue andar com as próprias pernas. E ainda mais ele colocando tantas imposições e fechando tudo, né, as dificuldades para a própria população. E como eu disse, isso é visto até hoje. A Albânia é considerada o país mais pobre da Europa
A gente vê isso no preço das coisas, né? Como a gente também já disse, quando você vai para um lugar onde os preços são muito baixos, isso significa que a economia não vai bem, né? Na maioria das vezes, o Brasil foge à regra. Mas a gente vê que ainda tem muita pobreza, a gente vê, assim, de todos os lugares que a gente já passou fora do Brasil, esse daqui é o que mais tem pedintes, assim, disparado. Muito, o tempo todo que você está andando, você é abordado por alguém te pedindo dinheiro, na maioria das vezes criança, muita criança, é bem complicado. Alguns são ciganos, que eles chamam de Romani, mas nem todo cigano é pedinte e nem todo pedinte é cigano. Então, pra gente, assim, a gente não sabe diferenciar se é cigano ou se é pedinte. Mas tem muitos mesmo, assim, é triste de ver. Aqui é a continuação e olha um cara vindo na contramão. Aqui é a continuação do tal bairro ou do quarteirão, mas não tem nada. Além do cara estar vindo na contramão, ele estava na ciclofaixa, só um detalhe. Um soldado fumando. Eu acho que não tem uma imagem que ilustre melhor um soldado albanês. Agora eu fiquei na dúvida, eu realmente não sei reconhecer se é um soldado ou se seria o Skanderbeg, o herói nacional. Bom, meu amor, eu não cheguei a conhecer ele, então não sei te dizer. Só para situar vocês, a gente estava bem ali no final daquela rua e a gente então veio vindo para cá e aqui a gente está em direção à icônica pirâmide de Tirana. Só que antes, aproveitando que já tem esses sinos da igreja tocando, a gente vai fazer uma paradinha rápida neste outro sino aqui, que também é muito icônico e muito importante para cá, né? Aqui chama Sino da Paz. Ele foi construído com cartuchos de bala que eles recolheram na Guerra do Kosovo. E ele foi construído em 99 e ele representa a paz e o fim dos conflitos aqui na região dos Balcãs. O sino não é aquele sino gigante, nossa, que sino maravilhoso, mas é pela representação simbólica dele, né? Então, assim, achei legal, achei bonitinho. E agora, então, a gente está indo para a famosa pirâmide. Ela é bem pertinho, na verdade, assim, Tirana é uma cidade muito grande. Muito grande também não, é uma cidade grande, mas, primeiro, dá para fazer tudo a pé. Tem algumas certas distâncias, como por exemplo, daqui onde a gente está até o Tirana East Gate, que é onde fica a rodoviária, são 6 quilômetros. Mas assim, é um lugar que dá para você fazer tudo a pé. E a parte turística mesmo, é tudo muito pertinho. Assim, da pirâmide até a praça, você gasta, sei lá, 5 minutos andando, se muito. Até a casa do ditador daqui mais 5 minutinhos, então é tudo muito perto. Inclusive, como a gente já comentou, o único aeroporto que tem aqui no país é o aeroporto de Tirana. A gente teve que se esconder da chuva mais uma vez, mas continuando, o único aeroporto aqui de Tirana, da Albânia, é o aeroporto de Tirana. Então, se você estiver vindo para cá e está querendo ir para Riviera ou para as praias, você obrigatoriamente vai parar em Tirana. Então dá para fazer um passeio, ficar só um dia aqui na capital para conhecer tudo. E se você quer vir para Tirana ou para qualquer outro lugar, na verdade, se você está querendo viajar, a gente tem um novo parceiro aqui no canal que é Voar Mais. Só escanear o QR Code aqui na tela. Eles trabalham com passagem, pacote de viagem, seguro viagem, hospedagem. Eles têm atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Então escaneia o QR Code, é só pedir para eles entrarem em contato com vocês. Eles vão entrar em contato e eles dão todo o suporte, eles fazem reunião para embarque, eles têm um atendimento todo personalizado e o melhor, com opção de parcelamento. Então, tá pensando em viajar ou vai fazer intercâmbio? Entre em contato aqui com eles que eles vão te ajudar.
E como tá chovendo de novo para variar, a gente vai mostrar primeiro a parte interna aqui. E para nos ajudar, tem esse enorme telão aqui. É um telão meio que interativo. Ele tem galeria de fotos, algumas fotos daqui da pirâmide. Ele tem uma vista digital de como é lá em cima no terraço. E ele tem um outro mapinha que mostra coisas que tem aqui na região, grande maioria café. Essa pirâmide aqui, ela foi construída pela filha do Roja em 1988, após a morte dele. E ela fez isso daqui como um museu em homenagem ao pai. Com o fim do comunismo, isso deixou de ser um museu, porque não era um local que as pessoas gostavam, né? Era um local que ficava relembrando ao ditador que fez elas sofrerem tanto. Então, por muitos anos, isso daqui foi usado como central de televisão, como base da OTAN durante a Guerra do Kosovo, como centro de conferências. E aí, depois de um tempo, isso foi esquecido e abandonado. Em 2023, eles reabriram como um centro de tecnologia e tem muitos escritórios de startups por aqui. E se parar de chover, a gente vai mostrar que dá para subir e lá no topo da pirâmide você tem uma vista panorâmica da cidade, mas eu acho que a chuva não vai permitir. E a chuva deu uma trégua. Vamos então conhecer a pirâmide. O problema é a gente subir e começar a chover quando a gente estiver bem lá em cima, mas vamos arriscar. Esse monumento aqui, ele é muito mais bonito por foto do que olhando, viu? Realmente, por foto, ele parece muito maior, assim, tanto na largura como na altura. Mas, chegando aqui, ele já é um pouquinho menor. Eu não tenho certeza se são 140 ou 180 degraus, mas é uma bela de uma escadaria. Dá uma olhada. E vamos lá, vamos encarar isso daqui então. Oi, esses degraus aqui, olha só, é muito curto. E tudo molhado, acabou de chover, isso daqui tá tudo molhado. Vamos lá, vamos continuar subindo. E aqui no meio tem uma passarelinha que liga um pedaço da escadaria à outra. E finalmente, último degrau. Puxadinho. Puxadinho, né? Bastante. Olha só, aqui a gente tem alguns banquinhos, ficam aqui na lateral. Bom para descansar depois dessa subida toda. Nossa, só podia ter um cafezinho, alguma coisa aqui em cima para dia de calor. Deve ser difícil subir tudo isso. Com certeza. E aqui, ó, a gente tem uma visão 360 da cidade. E é uma cidade bem colorida. Se vê, tem bastante prédio pintado. Eu acho que num dia onde o clima tá melhor, porque hoje tá meio nublado, né? Tá meio cinza. A vista aqui com essas montanhas deve ser muito bonito mesmo. E essa é uma coisa que a gente não mostrou ainda, mas olha só. Tirana é toda em volta de montanhas. Olha que legal. Montanhas, montanhas, montanhas. E pra lá fica o litoral. Ou seja, a gente tá numa espécie de vale aqui. Em algum lugar por aqui também tem um sky bar, não tem? Deveria dar pra ver por aqui. Tem um sky bar. É ali, ó, bem na ponta desse prédio. Tá vendo ali? A gente vai passar depois lá no fim da tarde. Agora então, toda essa subida pra ficar 2 minutos. Vamos encarar pra descer todo santo ajuda, né? Olha, eu sei que eu sou o chato aqui do canal, eu sei.
Mas assim, eu não vi muita, sei lá, muita usabilidade nessa pirâmide. Eu não entendi muito o sentido dela. Dentro ela é muito confusa. Não sei. Assim, ela já estava aqui, né? Foi construída assim, contra a vontade do povo, foi construída pela filha do cara. Já que ela tá aqui, pelo menos virou um mirante e eles estão aproveitando o espaço lá dentro. Então, assim, pelo menos tem alguma utilidade, né? Nossa, e só agora que eu percebi, dá uma olhada nessa construção amarela aqui. Ela tá meio que tombada, tipo, ó que legal. Que foi? Lembra? Deu pra ouvir o trovão. Aqui nessa ponte tem algumas esculturas. Olha só que legal. Aqui, meio que um casal na ponte. Bonitinho, bem legal. Ali do outro lado também, ó. É, lá do outro lado também, dos dois lados da ponte. E nessa rua aqui todinha, tem essa bandeira. A gente tentou descobrir o que é. Num primeiro momento parecia a bandeira da Sérvia, mas não é. E não conseguimos descobrir. A gente achou que era a bandeira de Tirana, né? É, mas dei um Google também e não é essa a bandeira de Tirana. Muito curioso. Se você sabe, deixa aqui nos comentários. O que é isso? Aqui atrás tem a Galeria Nacional de Arte, que tá fechada. Mas e esse negócio aqui? Esse daí chama The Cloud. The Cloud? Sabe o que me parece, olhando assim desse jeito? Um trepa-trepa gigante. Quando eu era criança, o brinquedo que eu mais gostava era trepa-trepa. Nossa, eu tô doido pra subir nesse negócio e sair escalando. Isso aqui tá muito legal. Deixa eu ver se tem alguma explicação. Só diz que é uma atração turística. Não sei se ali na placa tem alguma explicação. Pavilhão The Cloud, designed by Su Fujimoto, é oferecido ao público de Tirana como uma cortesia Luma, Fundação para a Promoção da Arte em Tirana. É uma obra de arte. Mas olha que legal. Eu achei bem interessante, eu achei bem legal o jeito que ela tá montada. Bem interessante. Tem regras? Gente. Na verdade, como tá dando relâmpago, vamos sair dessa estrutura de ferro, que de repente a gente acaba tomando um choque aqui ainda. Então ali na entrada tinha uma placa com regras, mas só em albanês. E se é uma atração turística, deveria ter pelo menos em inglês também, né? Logo atrás dessa obra de arte, tem a Galeria Nacional de Arte, mas ela tá fechada para reforma. Que é ali, ó, por sinal. Mas a gente vai ver o outro lado dela, que dá bem de frente pra praça, e parece que tem um mosaico bem bonito, né? Ou não é essa? Eu não tenho, eu acho que Devo não é o estar mesmo falando lugar. besteira. Lá na praça é o Museu da História. Ah, tá. Aqui tem o Castelo de Tirana. Esse a gente não conhecia, hein? Não, esse eu não vi. Maravilha, então vamos lá. E olha que gracinha esse prédio rosa com amarelo. Tem a bandeira da Albânia e a bandeira da União Europeia. Olha só. Que bonitinho. Vamos descobrir então o que... Nossa! Na verdade, aqui esse trecho todo é bem bonitinho.
Ministério de alguma coisa. Ah, aqui é um ministério? É, e pelo que eu entendi, essa região aqui é cheia de prédios de ministérios. Ah, faz sentido. Por isso tem um monte de polícia atrás da gente. Sorry. Só que eu não entendo albanês, então Ministério Persecutimit de Internimit. Algum ministério dos... alguma coisa dos interiores? Pode ser, é possível que sim. E aqui então, o que temos na frente? Aqui a gente tem o famoso Bankart, que é um bunker. Para quem não sabe, o Uroja, na época do governo dele, a gente já falou que ele era loucão da cabeça, né? Ele construiu mais de 173 mil bunkers pela Albânia. Ele tinha medo de guerra, medo de ataque nuclear. Então ele, loucão na pira, fez esse monte de bunker espalhado pela Albânia que nunca foram usados. Hoje em dia tem 2 que foram transformados em museu. Esse daqui é o Bankart 2 e tem o Bankart 1. E a gente vê muitos bunkers abandonados por aí e eu fico pensando, por que não transformar isso em abrigo, já que tem tanta gente em situação de rua, né? Sim, como a Bruna disse, são 173 mil. Claro que muitos deles já estão soterrados, muitos deles já não tem mais o que fazer. Mas agora muitos estão aí. E o que a gente leu, assim, bem rapidinho, é que muitos são usados por moradores de rua, tudo mais, em uma condição completamente insalubre. Então, realmente, por que não utilizá-los, né, como um abrigo de fato, algo do tipo? Seria muito mais inteligente. A estrutura deles está aí, né? Eles estão construídos. Exatamente. Acho que seria melhor do que deixar a população na rua, né? Sim. E a gente está falando bunker. Se você não sabe o que é um bunker é uma estrutura subterrânea, normalmente feita para evitar ataques bem fortes de mísseis, bombas atômicas. Normalmente as portas desses bunkers, aliás, a estrutura toda dele é de concreto, com portas bem grossas para evitar ataques. Eles ficam muito embaixo, porque um ataque superior, as pessoas lá embaixo, né, no subsolo, como se fosse um metrô, vamos dizer assim, elas ficam protegidas a esses possíveis ataques. Olha só que legal. Aqui tem a foto de todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, morreram quando, né, houveram ataques. E aqui nesse bunker, nesse museu, na verdade, fica passando a voz e o nome de cada uma dessas pessoas aqui. Yes. Thank you. O tamanho disso daqui. E ele vai lá pra dentro, ó. Vai lá pro fundo. O preço para entrar lá no Museu do Bunker é 9 euros por pessoa. Eles aceitam o cartão, mas hoje eles não estavam passando cartão. Era um lugar que a gente queria muito conhecer, porque deve ser muito bacana. Mas eles não estavam aceitando cartão e a gente não tem dinheiro. E agora a gente tá aqui nesse portão. Por quê? Ali mais ou menos é onde a gente estava. Ó, dá pra ver o prédio rosa ali da prefeitura. E aqui é o muro do castelo. Ali é um restaurante.
E a gente perguntou para uma mulher se dava para visitar o castelo. Ela disse que sim. Tá difícil hoje, tá bem complicado. Ela disse que sim, que a gente podia visitar o castelo, mas que não é o tipo de castelo que a gente está esperando. Sinceramente, eu não sei o que a gente está esperando, mas vamos ver que castelo é esse. Segundo ela, não tem muito que se vê de castelo, mas vamos lá, como a gente falou no começo do vídeo, a esperança é a única que morre. Por sinal, foi bem ali que a gente perguntou para a mulher e ela falou que aqui não tem absolutamente nada desse lado, só umas casas. Então, vamos dar uma olhada. Olha só, aqui um dos arcos aqui do muro e aqui não tem absolutamente nada. É só realmente uma casa. E tinha um cara muito estranho ali, eu acho que eu consegui filmar. Eu vou sair daqui, cara esquisito. Tava pensando aqui do que a mulher falou pra gente. Ah, não é o tipo de castelo que você espera ver. Ela mesma já tá falando, não vá com expectativas. Não crie expectativas. Aqui a gente tem uma carruagem bonitinha. E vamos ver. Aqui os portões estão guardados por 2 soldados. E realmente não é o tipo de castelo que eu tava esperando ver. São bares, na verdade. Bem bonitos, por sinal. Aqui também. São só bares aqui. É, isso que eu ia falar, parece que só sobrou a muralha do castelo e aí aqui dentro virou um centrinho gastronômico e lojinhas. Souvenirs. E vocês não fazem uma ideia do quanto que tá relampejando aqui. Porcelanatos. Bastante lojinha de artesanato, né? De lembrancinha. Sim. Ó, mais lojinhas. Aqui uma lojinha de souvenirs. O que é aqui? Aqui outra pelo jeito, sim, com vinhos e tudo mais. Uma coisa que eu tô gostando muito aqui da Albânia, de Tirana principalmente, é que todo cafezinho, todo restaurante assim é bonitinho, né? Todos têm um ar bem aconchegante, desde o mais baratinho até o mega chique caro. Todos têm um ar assim sofisticado que faz até você se sentir rico por alguns instantes. Sim, e uma coisa que a gente vê bastante aqui são cafés enormes, gigantescos, com uma cara de chique, que dá até medo de entrar, imaginando é muito caro. Mas meio que não é, tá? Eles têm, assim, eles têm meio que um padrão. Todos eles numa determinada área vão custar a mesma coisa. Mais pra dentro eles podem ser já não tão sofisticados. Todos vão ter mais ou menos o mesmo preço. E quem tinha falado isso é o pessoal do Por Onde Indo. Eles tinham falado que pode entrar sem medo. Vai sem medo nos cafés e é verdade. Café, restaurante, porque é tudo mais ou menos o mesmo preço, tá? Então pode entrar aqui e saímos do outro lado. É só isso mesmo. É só isso realmente. Virou uma rua, não é nem assim que dá uma volta toda. Virou uma ruazinha só com os bares e as lojinhas que a gente mostrou e as muralhas do castelo. Sim, mas olha, muito legal, viu? Eu gostei daqui. Um lugar bem legal pra você vir tomar alguma coisa no fim da tarde. E... meu Deus, é muito relâmpago. Gente, Posso continuar?
O Matias elogiando um lugar e falando que gostou sem nem minha reclamação. Vale seu joinha, vai. Bom, meu amor, agora eu não sei muito o que fazer. Daqui eu consigo ver duas torres. Nossa, aquela mesquita é enorme. Vamos lá? Vamos. Tá pertinho daqui. Será que essa é a mesquita principal? Deixa eu ver no mapa. Oi, olha só esse prédio. Olha que legal, gente. Parece que ele é meio Jenga, assim. Parece meio de Lego, sei lá. Olha, bem legal. E essa estrutura aqui é um ponto de ônibus, que também serve para se proteger quando está chovendo. É muito bom, mega útil. Um passeio assim super importante se você estiver em Tirana e estiver chovendo, procure um ponto de ônibus. Sim, e tá relativamente perto da mesquita. Não dá para mostrar porque tá chovendo demais, não sei se dá para ver na câmera. Mas se você estiver passeando aqui pela mesquita e estiver chovendo, esse é um ponto turístico que você pode com certeza vir conhecer. Veja só, tem um banquinho aqui completamente gratuito. Bem confortável o banquinho e você consegue apreciar a chuva e o trânsito daqui. Exato, olha só, você consegue ver a vista, acompanhar o trânsito. Olha só, muito bom, não? Ótimo. Chuva parou, vamos embora, vamos correr. Vou falar baixinho porque tem gente rezando aqui. Eu acho que essa é uma das maiores e mais bonitas mesquitas que eu já vi. É muito, muito bonita. E novo dia. Ontem não deu. A gente tava gravando ali no ponto de ônibus. A gente correu pra mesquita. A gente conseguiu filmar muito pouco, a chuva tava muito forte. E eu comecei a sentir que o meu pé tava molhando. E aí a gente foi descobrir que os dois lados simplesmente quebraram. A água tava entrando toda. Aí foi um caos. A gente teve que sair correndo para comprar um tênis. Aqui, ó. Olha só, ó. Matias com um tênisinho novo. Todo modelete. Aí agora o Matias tá com Nike. Oh. Aqui na Albânia, para quem não sabe, eles são muito conhecidos também por réplicas. Não produtos falsos, réplicas. Porque tem uma diferença no produto falso e na réplica, veja bem. A própria loja, tem lojas que você vê logo de cara que os produtos são falsos, mas tem lojas que é bem difícil você falar se o produto é original ou não. Então, pelo preço eu duvido que o do Matias seja original, mas era assim, uma loja bem bonita, sabe? Com as coisas com caixa, tudo com... Não sei, é difícil dizer, mas eu diria que é réplica. Não importa se é réplica ou não, o que importa é que eu perdi 60 euros. Tô louco da vida com isso, mas... 65. 65, correção. E essa porcaria vai ter que durar. Vai ter que durar muito. Esse daqui é o nosso prédio. A gente vai fazer um outro vídeo mostrando o nosso apartamento, né? Hoje vamos continuar aqui o nosso passeio, vamos continuar aqui com descobrindo Tirana. Ficou faltando alguns lugares bem importantes pra gente conhecer, então vamos lá, parece que hoje o tempo vai dar uma firmadinha. A gente saiu hoje bem de manhã, até pra se começar a chover a gente ter tempo para se esconder e continuar gravando.
Mas olha só, tá bem tranquilo, pessoal tomando o seu café, mas a rua mesmo tá bem tranquila, a gente quase não vê carro passando. Foi uma boa sair esse horário, não? Ah, com certeza, porque esse lugar é uma loucura, é muita zona. E como tá cedo, as coisas aqui começam um pouco mais tarde, as pessoas não são tão matutinas assim como na Sérvia, na Macedônia, em Montenegro. Então agora de manhã é um pouco mais tranquilo. Olha que bonitinho. Cada lugarzinho aqui você encontra um café, lá no fundo, bem legal. Aqui também tem scooter, não sei como funciona, e ela tá presa por um cabo. Então eu não tenho certeza se você pode, essas aqui pelo menos, se você pode chegar e pegar, mas eles têm. Aqui, ó, olha só que beleza. Propaganda da Heineken sem álcool, é isso aí. Por uma vida mais saudável e menos prejudicial para o seu corpo. Essa é uma das vantagens de estar em país muçulmano, né? É bem mais fácil de encontrar bebida sem álcool para o Matias. E dá uma olhada nesse daqui, que muito provavelmente vai ser um hotel intercontinental. Olha o tamanho disso. E tá em construção, porque dá pra ver o guindaste ali em cima. E tem um outro prédio ali do lado espelhado, também tem o guindaste. A gente vai passar ali na frente, provavelmente é na praça, né? E vamos dar uma olhadinha nisso. Aqui, ó. Olha lá. É assim. É assim. E o cara reclamando, e tá certo. Aqui é complicado, gente. É complicado. Sei lá, eu não sei dizer, mas eu acho que pela quantidade de pessoas, aqui consegue ser pior do que Montenegro. Os Balcãs, no geral, não são muito pedestres friendly, né? mesmo na Croácia, não é um negócio tão fácil assim de ser pedestre. E Sim. só parece que vem piorando a cada país que a gente passa dos Balcãs, a coisa piora. Sim, sim. E como eu disse, pra mim aqui é a Índia dos Balcãs, porque olha, assim, se em Montenegro o pessoal já dirigia mal, aqui então, nem na bem da realidade eu não posso nem dizer que dirigem mal, porque pra fazer o que eles fazem eles têm que dirigir muito bem. São mais sem noção mesmo, sabe, sem respeito nenhum pelo pedestre. Vocês já viram aquele meme que tem, não é bem um meme, é tipo um quadrinho, né, uma tirinha, que o cara vai atravessar na faixa e fala, ih, tá vindo o carro. E aí o pedestre pensa, ah, ele não é louco. Aí o motorista, eu sou louco, e acelera. É mais ou menos assim aqui. E essa daqui é a maior praça dos Balcãs. Maior praça dos Balcãs, motivo de orgulho para os albaneses, não só pelo tamanho, mas pelo nome que a praça tem, né? Essa daqui então é a Praça Skanderberg, que a gente já vai mostrar ali na frente, uma estátua do Skanderberg. Skanderberg, ele foi uma figura muito importante aqui para os albaneses. Ele é visto como um herói nacional, símbolo de resistência, de luta e glória. Quando a gente chegar ali perto da estátua dele, eu conto um pouquinho melhor sobre ele. E eu não sei se a gente já falou, desculpa se já, é porque gravar vídeo em 2 dias não é fácil, pra gente é meio novidade isso. A gente gosta de sair, ver tudo de uma vez, então eu não sei se a gente já disse, mas aqui na Albânia eles têm tudo o maior dos Balcãs. Ou o maior de sempre, né? É o maior aeroporto dos Balcãs, é o maior porto dos Balcãs, a maior praça dos Balcãs, o maior bazar dos Balcãs. Enfim, é tudo muito... Nós somos os maiores dos Balcãs. Mas muito disso eles disputam com a Macedônia do Norte, né? Porque a Macedônia do Norte também gosta de falar que é o maior bazar, o maior não sei o quê. Então,
Não tem dados oficiais falando qual realmente é maior, cada país puxa a sardinha pro seu lado. O que a Macedônia tem mais do que qualquer outro é estátua. Estátua. Isso ninguém tira o título deles. E olha só, gente, aqui é o Tirana International Hotel. Ele não parece ser muita coisa, porém a gente viu muita placa dele pra cá. Então ele deve ter tido em algum momento uma grande importância. Ali, aquele outro prédio que a gente viu do lado do Intercontinental, que está em obra, também em obra ou em reforma, não sabemos. Fala pra mim, coloca nos comentários, vocês enxergam ou não enxergam um rosto nesse prédio? Pra mim é claro, o nariz, as orelhas, isso é um rosto. Aqui é o Opera House, não sei se é esse o nome, mas é a casa de ópera. É, Opera House. Opera House? É. Tem vários barzinhos ali embaixo. Ah, e olha só, tá vendo esses negócios aqui? A gente mostrou lá em Durrës, que é tipo um banco onde eles conseguem deitar para aproveitar um pouco de sol, tem espaço para pôr copo, enfim, muita coisa. Aqui, é claro que a plaquinha mais clichê. Você não é um bom turista se você não tira essa foto. E olha aí o homem. Esse é o cara, esse é o símbolo nacional. Esse daqui é o herói nacional. Então vamos lá, vamos entender o porquê que Skanderberg é tão importante, é uma figura super importante para o país. Por muitos anos, por 25 anos, ele resistiu e ele lutou contra o Império Otomano, né? Ele não deixava o Império Otomano conquistar a Albânia. Então ele foi um herói nacional, um símbolo de resistência ao cristianismo e ao país. Quando ele morreu em 1468, infelizmente, quer dizer, não sei se infelizmente, é difícil eu falar infelizmente, mas pro país, infelizmente, o Império Otomano conseguiu dominar. Mas mesmo assim, mesmo depois da morte dele, o Império Otomano dominando o país, pros albaneses, ele é um herói nacional, porque foram 25 anos ali lutando e protegendo o país contra o Império Otomano. E tá aqui. E tem uma história, a gente viu, eu não lembro quem explicando, acredito que tenha sido o Mundo Sem Fim, que as estátuas, elas são... por exemplo, aqui tá a pata direita do cavalo levantada, o que significa talvez que ele tenha morrido em batalha, e aí se tem as duas patas erguidas, morreu de uma outra forma, ou venceu batalha, ou perdeu. Tem alguma coisa assim, eu não lembro direito, mas se você sabe, conta aqui pra gente. Muito mais turistas hoje. É claro. Não tá chovendo, tá todo mundo saindo. E essa daqui é a icônica Tirana Eye. Um carrossel. Você fez uma brincadeira bem estilo Paris, mas pô, parece mesmo. É bem bonitinho, né? Sim, sim. Realmente parece o carrossel de Paris. É uma gracinha, eu gosto de lugar que tem carrossel nesse estilo, acho que fica bonitinho. Eu só acho que o carrossel de Paris é um pouco maior. Ah, é? Eu acho que ele é um pouco maior, mas é exatamente assim. Aqui a gente tem um teatro. Bonitinho. Eu tenho a impressão de que ele é pequeno, mas legal. Olha que legal, ele foi construído em 1924 e serviu como o primeiro parlamento da Albânia. Em 1965, o prédio se tornou o Teatro Nacional de Marionetes. Uhum. Esse prédio aqui também está em construção. E olha que prédio muito louco. Eu fico imaginando o pessoal que veio para a Albânia, tipo há uns 10 anos atrás, sei lá, como provavelmente isso mudou, né? Com certeza. O país está evoluindo, está desenvolvendo muito, né? E esse aqui na frente... Esse daqui é o Museu da História Nacional, que ele está fechado para reforma. Então a gente só consegue ver
esse mural de mosaico que é bem bonito. Uma pena que ele tá fechado, mas a reforma parece um monte de andaime lá dentro, então eles devem estar reformando tudo isso daqui. Mas esse mosaico é lindo, enorme. Deve ter alguma coisa a ver com as épocas diferentes, né? Porque olha, tem pessoas de diferentes épocas. Ah, sim, dá pra ver algumas coisas, umas pessoas mais parecidas com otomano, aí tem alguns ali meio que romano, bizantino. É, E por exatamente. ser o Museu da História Nacional, faz sentido que esse seja um mural representando. Nossa, e bastante policiado hoje, não? Bastante polícia na rua, né? Sim, Isso é bom. Exato, exato, eu acho ótimo, mas curioso, porque ontem mesmo, engraçado, tem a sensação que a gente não viu nenhum. Mas assim, não é um lugar que a gente se sente em perigo, assim, ameaçado. Apesar de Durez, um menininho tentou abrir a mochila do Matias, mas assim, pickpocket, infelizmente tem em tudo que é lugar. Mas não é um lugar que você precisa ter medo de andar na rua, principalmente mulher. Falar, ai, mulher, tô viajando sozinha, será que a Albânia é seguro? Por enquanto, super seguro, sem Até problema pra nenhum. tirar aquele estigma de Albânia é um lugar perigoso, né, que muita gente tem. Muita gente tem um preconceito muito grande com a Albânia. Fala, nossa, o que eu vou fazer na Albânia? Lugar perigoso, lugar pobre, lugar feio. Gente, nada a ver essa ideia. E mais um detalhe, pobreza não significa falta de segurança, tá? Tem muito lugar pobre, muito seguro, como também tem muito lugar de classe média que não é absolutamente nada seguro. Então, pobreza não é sinônimo de falta de segurança. Essa mesquita aqui chama Ethen Bey, se eu estou falando correto. Ela também é um símbolo aqui no país, porque a gente já comentou, né, que durante a ditadura, o Rodia, ele declarou o país como um país ateu e qualquer tipo de manifestação religiosa ou culto religioso tinha sido proibido. Ele desativou muitas igrejas, mesquitas e templos de qualquer outra religião. Muitos foram destruídos e essa mesquita ela ficou desativada, mas ela é uma das poucas que resistiu àquela época, que ainda está em pé. Com o fim do comunismo ela reabriu, e então hoje os fiéis vêm aqui, ela é bem importante para eles. E uma característica dela, não sei se a gente vai poder filmar lá dentro, é que por dentro as pinturas, tem pintura de pássaro, tem pintura de cachoeira, um negócio mais de natureza, coisa que não é comum para as mesquitas. Normalmente as mesquitas têm aquela pintura de arabesco ou escritas do Alcorão, né? Não tem imagens assim. Então esse é um diferencial dela. Não sei se a gente vai poder filmar lá dentro. Vamos ver. Aqui, ó, tá mostrando toda a tabela de visita, ou seja, de manhã das 9 às 11, depois do meio-dia e meio às 2h30, das 4 às 5, e na sexta-feira tem um horário diferente também. E isso por quê? Fora esses horários é quando o pessoal tá rezando. E aí... Exatamente, eles fecham para oração, então você não pode entrar no horário que eles estão rezando, né? É uma forma de respeito. E vamos ver então se a gente consegue visitar. Outra característica que eu já reparei que é diferente logo que a gente entra é que o carpete dessa mesquita ele é vermelho. Não é assim obrigatório, mas praticamente 90%, diria assim, das mesquitas tem o carpete azul. A decoração é sempre puxado pro azul, pro turquesa. Talvez 90% não seja o número exato, mas o que eu quis dizer é que praticamente todas as mesquitas usam sempre a cor azul, porque tem as explicações que remetem mais à espiritualidade, à paz, e essa daqui é vermelha, nunca tinha visto. E para entrar aqui na mesquita é de graça, porém, você é convidado a deixar um donation, uma doação. Na verdade, você é quase coagido a deixar uma doação. Mas aí tudo bem, vai de você, mas ela é gratuita. Que coisa maravilhosa esse teto.
Ali em cima, muito provavelmente, é a parte das mulheres. Gente, a riqueza de detalhe nessas pinturas é assim, é muito bonito. E se vocês repararem, ó, flores, plantas, coisas que não são comuns nas pinturas das mesquitas. Aqui é um espaço que a gente não pode passar. Que lindo aqui também. Essa mesquita aqui, ela foi restaurada com a ajuda do Ministério do Turismo e da Cultura da Turquia. Obviamente, se você é mulher estiver vindo, você tem que cobrir a cabeça. Se você não tiver nada para cobrir a cabeça, eles têm uns lenços para dar ali na porta. E só mais uma coisa, a gente já mostrou e vem mostrando aqui no canal Igreja Ortodoxa, Igreja Católica, Mesquita. A gente não está aqui para pregar nenhuma religião, a gente está aqui para mostrar diferentes culturas, mostrar o que tem por aí no mundão. A gente não prega nenhuma religião, a gente não faz apologia à religião e a gente também não discrimina nenhuma religião. É tudo cultura, é tudo diferente, é tudo coisa que a gente tem aí para conhecer, então não vamos entrar em comentários do tipo, ai, estão mostrando mesquita, mesquita é de Islã, de muçulmano, ou Igreja Ortodoxa, sem esse tipo de papo, tá? Depois do sermão, bora continuar o nosso passeio. Agora então, a gente vai sentido o Old New Bazar. Exato, chama Novo Bazar de Tirana, mas ele é novo porque ele foi remodelado, né, reformulado, digamos assim, mas ele é no bairro mais antigo de Tirana. Então é velho, mas é novo. Deus. Aqui é uma biblioteca. Instituto Italiano de Cultura, na verdade. Ah, curioso. E aqui a gente tem então o Friendship Monument, que eu não faço a menor ideia do que é. Me parecem guarda-chuvinhas ali em cima. É o Monumento da Amizade, parecem guarda-chuvinhas e esse negócio aí, esse palito com essas duas bolas, que parece um palito com duas azeitonas, lembra... Tem algumas torres assim ao redor do mundo, né? Sei lá, não sei. Entendeu? Ai, que legal! É em comemoração à amizade duradoura entre o povo da Albânia e o povo do Kuwait. E foi feito em 2016, por isso as cores desses negócios aí, são as cores da bandeira do Kuwait. E isso daqui então deve ser alguma torre que tem no Kuwait. E olha só, esse ônibus que legal. Sabe o que é esse ônibus, meu amor? Sei. Ah, chatice. Mas eu deixo você contar, pode contar. Isso daqui, olha, é uma loja barra museu. Olha que legal. Ó, franqueado pelo Ministério do Turismo. Ah, aqui. QR Code para vocês. Ó. Olha que legal. E vamos entrar lá para ver. Olha que louco isso daqui. Nossa, que coisa mais linda. Aqui as porcelanas pintadas. Olha só as porcelanas. Que coisa linda. Oh. Aqui, várias coisas da Madre Teresa, olha. Polêmica, polêmica. Madre Teresa nasceu na Macedônia do Norte, os pais que são albaneses.
Legal, né? Bem legal, bem legal. E não achei as coisas caras, não. Pra ser sincero, eu não vi nenhum preço. Não, tem coisas de 5 euros, tem coisa de 10 euros, tem coisa de 30, mas não... 30 já era aquele conjuntinho de café. Aquele que você pegou, aquele conjuntinho, nossa, tá barato. 3.500 leque. Então, ainda mais por ser num lugar desse. Bem legal, gostei da ideia. É. E olha só, eu acho que a gente deve estar chegando perto do bazar, olha só. Tem muito dessas motinhos aqui e elas são protegidas, é muito legal. Pessoal que faz delivery, todos eles praticamente usam essa proteçãozinha, é muito legal. Tô tentando atravessar aqui já tem um tempo, mas essa van não deixa a gente atravessar. Aqui a gente tá na faixa de pedestre, que aqui não serve para absolutamente nada, e mesmo assim, faz... Ó, aqui é um inferno, muito perigoso. Vamos ver, ó, faixa de pedestre, olha só. Simples assim. Aqui tem bastante bares, aqui em toda a volta. Ó, prato de coffee com mais, sei lá o que, 600 dinheiros. Tem um coffee por 400 dinheiros. Sim, e eu tava vendo, ó, ali naquele bar tem cerveja grande por R$1,90. Melhor aqui, eu ia falar de 500 ml, 200 leques. Pois é, lá é 190. Os preços aqui são bem interessantes, não? Já sabemos aonde a gente vai comer hoje, né? Pois é. O orçamento diário de comida hoje vai pra lá. Com certeza. A gente tem que só conhecer o Sky Bar. Lá a gente vai tomar um golpe pesado, mas aí a gente vem comer aqui. Então essa região aqui, como a gente estava falando, que é a região mais antiga, mas é chamado de Bairro Novo, o nome dessa região é Pasari Ihi. Se a pronúncia tá certa, como sempre, eu não sei. Mas aqui tem a região do bazar, e aí com essa reconstrução, revitalização, essa é a palavra correta, acabou também virando um centrinho gastronômico, com muito bar, com muito restaurante, e pelo visto os preços dessa região estão pro nosso bolso. Mas de novo, como a gente falou, não é porque os lugares são baratos que eles são feios. Tem muito lugar bonitinho aqui, praticamente todo lugar é bonitinho. Bem no estilo turco. Lá dentro. Olha lá. Bem estilo turco, me sentindo na Turquia. E aí aqui é como se fosse um mercadão também. Tem muita fruta, verdura, tem tudo, você encontra de tudo aqui, desde bugigangas até comida. Muitas nozes, castanhas. Ai, que bonito. Tem muita coisa. Olha só, folhas bem frescas. E não deve ser caro, assim, não deve ser um local pega turista, porque você vê que é tudo gente local ali comprando. Sim. E ó, lembrancinhas. Aqui é um ótimo lugar para lembrancinhas. Que bonito. Muito legal. Surpreendeu. Tá vendo? Nós viemos para essa região sem expectativa, surpreendeu. Exato, tem que ser assim, não adianta. E olha só que legal, se você estiver aqui em Tirana e precisar ir para o aeroporto, a gente está a uns 30 km mais ou menos do aeroporto, tem essa empresa que sai de 30 em 30 minutos, 24 horas. Fica bem pertinho aqui da praça principal, atrás da Opera House. E se chegar na hora e não mudar o preço, pelo que eu vi online, é 4 euros, 400 leques por pessoa para ir para o aeroporto. 30 minutos de viagem, dependendo do trânsito. Ó, só para te localizar, ali é a mesquita, ou seja, ali tá a praça, e logo ali
já tá o ônibus, tá? Bem pertinho, bem fácil de se localizar. Muito bom saber, porque a gente vai sair daqui de Tirana pelo aeroporto, né? A gente veio de ônibus, mas a gente vai sair pelo aeroporto. E a gente estava vendo o preço de táxi para o aeroporto, vai aí de 15 a 25 euros. E descobrir esse ônibus aí por 4 euricos ajuda o bolso, né? Olha só, essa daqui é a torre do relógio. Olha que legal. Você com certeza deve ter que pagar para subir. Deixa eu descobrir. Ela foi construída em 1822. Tem o QR Code aqui. Aqui, ó, QR Code para você. $200, ou seja, 2 euros só em dinheiro, não aceita cartão. Bom, como a gente já vai subir no Skybar, não vale a pena a gente subir nessa torre. Não, olha a lateral aqui da mesquita, que lindo. É, olha a lateral da mesquita. Aqui, bem atrás da praça, tem essa praça aqui que parece um circuito de corrida. Se você gosta de correr, aqui talvez seja um bom lugar. Aqui, ó, com toda certeza, são mais prédios do governo. Tem um policial ali e eles seguem exatamente o mesmo estilo. A bandeira, o tipo. Ó, a igreja tá ali. Esses prédios realmente é tudo prédio de ministério, é tudo prédio governamental, porque na frente tem sempre a plaquinha República da Albânia, em albanês que eu não sei falar, e aí tá, ministro. Esse daqui, por exemplo, é o Ministério das Finanças. E dá uma olhada esse prédio aqui um pouquinho mais de perto. Ele é muito louco. Essa igreja aqui eu acho que é ortodoxa. Muita polícia aqui, uma ambulância. Nossa, tá tendo gravação. Ah, tá tendo uma gravação, na verdade. E tá acontecendo alguma coisa aqui. Tem muita câmera de TV, muita gente, muita polícia ali na frente. Tem alguns bispos, né, ortodoxos andando por aí. Não sabemos o que tá rolando. Pois é, olha só, muita gente, mais TV aqui, mais TV ali. E aqui, nossa, que loucura. Será que é tipo uma formatura dos bispos? É, não sei, vamos tentar descobrir. Teve alguma cerimônia, porque tá cheio de cadeira. E a gente sabe que as igrejas ortodoxas não têm cadeiras, né? Olha só, acho que é tipo uma formatura mesmo. Sim. Que pegou um belo de um evento. Pois é, muito legal. A gente entrou, eu tô de mochila, mas não pediram para revistar. Agora um pessoal bem atrás de mim já estavam pedindo para revistar a mochila. A coisa é que é muito grande. E tem, olha, Euronews aqui na frente. Aqui na frente é Euronews. Essa daqui eu não sei qual é. É muita gente. É definitivamente muita gente. A gente perguntou tanto para a segurança que está na porta, como depois para uma mulher que está lá dentro também meio que organizando o que está acontecendo.
que evento que é. Não sei se elas não quiseram falar, mas elas falaram, não sei, desculpa. Essa daqui eu não sei qual é a emissora, essa daqui eu também não sei, devem ser mais emissoras locais. Mas eu vou ficar aqui na frente da Euronews, vai que eu saio. Arroba Sem Fronteiras. Esse lugar aqui chama Post Block e ele é um monumento em homenagem às vítimas do comunismo da Albânia. E aí ele tem 3 representações simbólicas. Tem aqui o bunker, né, que a gente já falou, que por causa dos milhões de bunkers que o Urodia construiu durante o regime dele. A gente tem... Cadê? Aqui. Aqui. Um pedaço original do Muro de Berlim, representando a repressão comunista da Europa, na Europa, e ali no fundo são umas colunas que representam colunas de um antigo campo de trabalho forçado, também representando a opressão dos presos políticos durante a ditadura. Esse monumento aqui, esse memorial, ele foi inaugurado em 2013. É legal, né? Então você não precisa ir até Berlim para ver o Muro de Berlim. Ali uma outra escultura, me parece um porquinho e um cachorrinho. Parece um porquinho e um cachorrinho para você também? Parece. Nossa, Opa. desfile de carro antigo, igual é corrida. Vamos. Aquela Ferrari não era tão antiga. Viemos aqui pro Sky Bar. Nossa, o elevador é rápido. Ele é panorâmico, vamos ver. Nossa, é rapidão. Você que gosta de um elevador? Tá legal? Pra quem tem medo de altura, assim, Bom, o negócio é rápido mesmo e muito alto. E cá estamos. Como vocês podem ver pelo meu óculos, voltou a chover. Olha a visão daqui, gente. Dá pra ver aqui que ele tá girando. Sim, olha só. Eu vou deixar a câmera reta. Ó meu dedo, ó meu dedo. Não sou eu que tô mexendo o dedo. Ó, que legal. E aqui a gente consegue ter uma visão completa da cidade 360 do que talvez seja o prédio mais alto daqui. Legal, é legal vir ver a cidade daqui de cima. Meu amor, é isso. Acho que então esse a gente pode finalizar por aqui, né? Eu nem acredito que a gente conseguiu acabar esse vídeo. Pois é, foi difícil. Só chovia o tempo todo. A gente nem sabe se o vídeo vai ficar bom, espero que fique bom. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho de Tirana. Esse vídeo é um símbolo de resiliência. A esperança é a única que move. Então é isso, obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você é novo, se inscreve no canal, vai para acompanhar a gente, vai vir bastante coisa legal por aí, tem bastante destino interessante pra gente filmar daqui a alguns dias ou semanas.
Compartilha com alguém, põe um comentário, fala pra gente o que vocês acharam de Tirana. Já conhecia Tirana? Tem vontade de conhecer Tirana? Segue a gente no Instagram e no TikTok e a gente se vê na próxima. Valeu!